Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. É um prazer estar com você. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. Nós estamos estudando sobre a doutrina do Espírito Santo segundo as Escrituras. É bom que a gente ressalte esse complemento do título do nosso estudo. Porque nós não estamos preocupados com uma questão doutrinal ou de uma questão denominacional. O Espírito Santo não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhum grupo, de nenhuma denominação. Ele está apresentado na Escritura como o Deus presente entre nós, aquele que atua nos corações, aquele que move todas as coisas para que o propósito de Deus se cumpra. É o que nós estamos descobrindo nas nossas aulas. E hoje temos a nossa última aula do nosso curso. Foi um prazer estar com você, fazer essa jornada até aqui e espero que você fique conosco até o final, porque vamos tratar de um assunto muito importante dentro dessa temática dos dons espirituais. Quando nós estudamos esse tema na Escritura, logo de cara ele aparece nas passagens onde se encontram as referências sobre a atuação do Espírito Santo. A ideia já está ali presente do que Deus faz com aqueles e aquelas que seguem a Jesus, se apresentam como seguidores de Jesus de Nazaré. Somos nós. O que Deus faz conosco, o que Deus faz através da nossa vida, como que Ele nos usa. Bom, gente, eu não quero aqui dar spoiler da nossa aula logo no começo. Eu quero que você fique até o final. Aproveite aí, siga o nosso canal, curta essa transmissão, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus irmãos na fé. Vai ser muito importante para nós, porque nós cremos que esse conteúdo é relevante para a Igreja de Jesus nos dias atuais. Bom, eu vou colocar aqui a nossa apresentação e você poderá, então, daqui por diante, acompanhar a nossa aula por essa apresentação. Está aí a nossa apresentação, Espírito Santo segundo as Escrituras. Para acompanhar esta apresentação, nós temos uma apostila que já está disponível gratuitamente em nossos blogs. Se você quiser baixar a apostila, ela está em PDF e você pode fazer dela uso livre para o seu estudo, para os seus estudos posteriores. Para acessar os links para o nosso blog, está aqui embaixo. São 3 blogs, tem o blog da igreja, o meu blog pessoal e o blog de filosofia, espiritualidade e psicanálise. Ali, nesses blogs, você tem a página de estudos bíblicos. E na página de estudos bíblicos tem uma relação de apostilas, de cursos que são oferecidos em nosso programa de estudo à distância. Já temos vários cursos oferecidos, já nesses quase 6 anos de caminhada que estamos fazendo na internet. Então você escolhe lá, pode baixar, você pode também assistir as playlists das aulas anteriores, o link está lá, e isso vai ajudar você a rever conteúdos, a conhecer melhor e talvez até, se quiser, fazer o estudo com pessoas que fazem parte do seu relacionamento, no seu grupo familiar, no seu pequeno grupo, na sua igreja, na escola bíblica da sua igreja. Ela está aí para isso mesmo, tá bom, gente? Muito obrigado por essa presença sua aqui. Vamos então para a aula, para que nós possamos acompanhar esse último conteúdo do nosso curso sobre o Espírito Santo segundo a Escritura. Hoje o assunto é quente. Quente no sentido do avivamento, no sentido da fé, no sentido mesmo lá do sapatinho de fogo ou das experiências mais acaloradas
de relação com o Espírito Santo, que vem dos grupos pentecostais, nossos irmãos e irmãs pentecostais, que despertaram a igreja histórica, nas igrejas históricas no modo geral, para essa realidade, do qual a gente vai passar eternamente agradecendo por essa contribuição que os movimentos pentecostais trouxeram para o cristianismo de um modo geral. O assunto é sobre os dons espirituais. Você sabe o que são dons espirituais? Você tem dúvida quanto a isso? Olha, durante grande parte do meu ministério, eu acompanhei muitos crentes, tanto pentecostais quanto tradicionais, botar entre aspas os tradicionais, porque não é essa divisão. O evangelho não é isso. O evangelho não tem essa divisão. Tem dúvidas sobre isso. Alguns por um certo excesso e outros por um certo preconceito. Então vamos tentar resolver essas dúvidas hoje e espero que você cresça espiritualmente e coloque a sua vida a serviço do Senhor para usar os dons que Deus tem preparado para você. Para a gente pensar nisso, tem aí um versículo para nós meditarmos. 1 Coríntios 12, 4, que diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Que palavra interessante, né? O que é um dom? O dom não é uma capacidade que você tem. O dom também não é uma coisa que você recebe para que você possa ficar diferente dos demais. O dom é uma capacidade especial concedida pelo Espírito Santo para aquilo que a Igreja de Jesus precisa para realizar a sua missão no mundo. Deixa eu fazer entender isso. Foi assim que eu aprendi logo que eu me converti. Eu não sei se já falei isso aqui, se já contei para os irmãos, mas eu me converti numa igreja pentecostal. E aprendi ali a buscar os dons espirituais, a conviver com essa realidade dos dons espirituais. E por uma certa compreensão da doutrina, da história e do papel do protestantismo, eu comecei a participar de uma igreja batista, onde estou até hoje. Na igreja batista, eu fui enviado para o seminário, eu me formei em teologia, eu fui consagrado pastor e estou até hoje nessa tarefa de ser pastor de uma igreja batista até os dias atuais, até os dias recentes. Então, eu digo para você, é com muita alegria que eu posso colocar a minha vida aqui para você nessa disposição. Eu já falei também aqui no nosso curso que no ano de 1999, a igreja que eu pastoreava fez muitas perguntas sobre o que é dom espiritual. E eu me ofereci para a igreja em escrever um estudo sobre dons espirituais. Esse livro depois virou esse material que foi apostilado, era a lição da Escola Bíblica Dominical em 1999. Esse material virou um livro para a denominação batista, publicado pela antiga JUERP, com o título Amostras da Graça, que era uma expressão que eu peguei emprestado de um comentário bíblico batista que ajudou a gente a compreender o papel dos dons. Então, esse livro, Amostras da Graça, foi preparado de uma tal maneira que está disponível na internet sob a forma de e-book. Se você quiser acessar, dá uma pesquisada na Amazon. Na apostila tem o link para você encontrar esse e-book. Amostras da Graça, crescendo no conhecimento dos dons espirituais. Um importante livro que ajudou muito a minha igreja na época a entender o mistério dos dons espirituais. O que é mais importante na vida cristã
quando se trata da questão dos dons espirituais. Então, dá uma olhadinha lá, você vai gostar. Tem um trabalho exegético bastante interessante. Foi quando eu tive contato com o teólogo Jürgen Moltmann sobre o livro do Espírito Santo. Foi uma novidade para a minha vida. Eu cresci muito com aqueles estudos e acredito que a igreja tenha também aprendido bastante. Bom, parte dessas lições que estão lá naquele livro estão aqui na lição de hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então nessa lição. Existem tipos diferentes de dons, mas o Espírito é o mesmo, viu? O dom que atua lá na igreja pentecostal também atua na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja luterana, na igreja metodista, congregacional, e todos e todas são usados pelo Espírito Santo de Deus. Não esquece disso, não. O Espírito Santo é propriedade de ninguém. Ele usa aqueles a quem segue Jesus como quer. Amém? Olha, eu quero ouvir um glória a Deus aí, por favor, porque é disso que nós estamos tratando. Primeira pergunta que eu quero fazer para você é: o que é o dom espiritual? O que é um dom? A palavra dom é uma palavra muito cheia de significados no Novo Testamento. Você tem pelo menos duas palavras que são usadas, ou dois sentidos que são usados para a palavra dom quando se diz respeito ao Espírito Santo. Então, nós vamos fazer aqui um levantamento no Novo Testamento sobre esse sentido da palavra dom. Quais são essas duas maneiras? A primeira maneira é o dom como uma dádiva concedida por Deus. Uma coisa pronta, um pacotaço, né? Um presentaço de Deus para os crentes, para a igreja. Então, é isso. O dom é um presente, é uma dádiva, é concedida por Deus. O segundo, você vai encontrar essa expressão em Efésios capítulo 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A palavra grega para dom é doron. Então, é esse presente. A salvação é um presente. A graça é um presente. O perdão de Deus é um presente. Você não precisa fazer nada para ser salvo, para ser perdoado, para ser acolhido. É só dizer sim. Já está dado, já está feito. É só você deixar-se ser abraçado pelo Senhor. Ele já fez toda a obra na cruz do Calvário. Também a palavra doron é utilizada para a ação do Espírito Santo. É o Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo é dado como um dom, como um presente. Olha o que está lá em Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom, que é o doron, ou aqui na flexão da palavra, né, dória, do Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus para quem recebe Jesus como Salvador e Senhor. Vimos isso nas aulas anteriores. Dá uma olhadinha antes, reveja aí as aulas anteriores, você vai ver que o Espírito Santo é uma garantia para todo aquele que crê. Nós estudamos, inclusive, quando falamos muito sobre a questão do batismo do Espírito Santo. A segunda maneira é o dom como capacitação especial de Deus. Então, você tem a dádiva, que é essa concessão da graça, essa manifestação da graça, que envolve salvação, Espírito Santo e tudo isso. E temos também a capacitação especial de Deus, com o sentido de manifestações ou expressões da graça. Por isso que eu escolhi a palavrinha amostras da graça para o título do livro.
Deixa eu contar o segredo, né? Você está curioso, porque onde é que você tirou isso, Irene? Eu tirei do comentário bíblico Brodmann, de um pastor batista nos Estados Unidos, que analisou o capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E ele, então, na sua análise sobre dons, ele explica que os dons são demonstrações dessa graça maravilhosa que foi dada graciosamente para toda a humanidade. Como que ela está oferecida? Como que ela chega ao alcance das pessoas? Através de amostras, através de vislumbres, através de ações práticas que são realizadas pelos crentes, para que essa graça se torne visível, compreensível para as pessoas. Então, quando alguém ministra cura sobre alguém, por exemplo, quando alguém prega uma mensagem, quando alguém age com bondade, quando alguém fala de um modo compreensível para o outro, então ali a graça está sendo oferecida àquela pessoa através da instrumentalidade daquele crente que foi capacitado pelo Espírito para isso. Então, a segunda maneira é essa capacitação especial. Bom, você viu que a primeira maneira, que é essa questão do dom como um presente, foi bastante fácil a gente achar, porque a palavra doron está lá bonitinha, você encontra no Novo Testamento. Já a palavra capacitação já é mais complicada. Você vai ter que ter um pouquinho de trabalho de exegese mais profundo para entender, porque o Novo Testamento vai usar outras palavras gregas para falar dessa capacitação. Vamos ver isso? É o caso de 1 Coríntios 12, 4. Há diferentes tipos de dons espirituais. Qual é a palavra que Paulo usa já de cara aí? Carismaton. O que é o carismaton? Carismaton é uma palavra que vem de graça. Caris é graça. E carismaton é uma espécie de realização da graça. É a manifestação da graça. A tradução em língua portuguesa não permite alcançar essa dimensão da palavra carismaton, mas usa a ideia de dons espirituais. A língua portuguesa distingue as duas maneiras. A primeira maneira aparece dom no singular, é presente. E a segunda maneira aparece dons espirituais no plural. Então, quando fala em dons espirituais, está falando desse carismaton. Mas carismaton não é a única expressão utilizada no Novo Testamento. Ela demonstra para nós que o Espírito Santo nos habilita a experimentar o todo das bênçãos e virtudes que estão reservadas para nós pela fé. É isso que é o dom espiritual. É a graça podendo ser acessada por todas as pessoas pela fé, em todas as suas dimensões. Gosto muito da comparação que John Stott faz, dizendo que existe um multicolorido das manifestações do Espírito Santo. Uma diversidade tão grande que é como se fosse um caleidoscópio. Sabe como é que é? Você bate assim, aí tem aquela montoeira de luzinhas que estão lá dentro daquele cilindro, mostrando a diversidade das múltiplas cores que formam aquele cenário. Bom, quando a gente fala desse tipo de capacitação especial, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de que pessoas precisam colocar a sua vida à disposição desse serviço. Se você sabe, meu irmão, minha irmã, que Deus é capaz de fazer isso com você, então se prepare para isso. É preciso amadurecer, é preciso crescer, sabendo que Deus pode usar a sua vida. Deus pode te capacitar. Deus pode te dar unção
para poder abençoar a vida de outras pessoas. Então, eu preciso ser usado pelo Senhor e, para isso, eu preciso me amadurecer, me aperfeiçoar. 1 Coríntios 12, verso 13 diz assim: pois em um só corpo todos nós fomos batizados. Ok, você foi batizado, faz parte da igreja, você foi imerso numa realidade espiritual em um único espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único espírito. Todos nós temos acesso a essa manifestação, a essa capacitação especial de Deus. Nesse modo, todo crente deve estar pronto para ser usado como instrumento nas mãos do Senhor. Se o Espírito de Deus já o convenceu a seguir Jesus, então você está no caminho para ser usado pelo Espírito Santo com dons espirituais. Você já está habilitado para isso. E para isso, então, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, vai atribuir a cada um de nós, a você, pelo menos um dom espiritual. Se você segue Jesus, se você faz parte do corpo de Cristo, se você está mergulhado nessa fé, imerso nessa fé, então, com certeza, eu não tenho medo de errar. Ao dizer isso, meu irmão, minha irmã, Deus já te deu um dom. O Espírito Santo já lhe capacitou com um dom. Ah, não sei o que fazer, só sei orar. Ok, você já foi capacitado, capacitada com o dom da oração. É assim mesmo, gente. Eu não tô fazendo nenhuma pilhéria, nenhum desprezo às nossas experiências. Todos nós, cada um de nós, por mais simples que sejamos, temos uma função a exercer no corpo de Cristo. Aí, depois que o apóstolo Paulo fala sobre o carismaton, aparecem algumas palavras gregas sobre esses dons. Como que são esses dons? Nos versículos de 4 a 6 aparecem 3 palavras. Vamos ver quais são? A primeira palavra é carismata, ou, como eu disse, expressões da graça, que é a melhor tradução. Depois, Paulo usa a expressão diaconia, que quer dizer maneiras de servir. E vamos ter a terceira palavra, que é energemata, ou energia e poder. Essas 3 palavras, elas demonstram a característica do que é um dom espiritual. Os cristãos não devem ser ignorantes ou desconhecerem a importância dos dons espirituais. Porque esses dons, cada um deles, são expressões da graça. É graça de Deus para a vida da igreja quando alguém sabe usar o dom que Deus lhe concedeu. É colocar aquilo que Deus lhe capacitou para servir o próximo. É manifestar o poder de Deus na vida da igreja. Então, não podemos ignorar essa realidade. Depois vai aparecer, em 1 Coríntios, uma quarta palavra, que é a palavra pneumáticos, que tem a ver com a realidade do Espírito na vida do crente. Então, por isso que é a ideia de dons espíritos. Então, veja, são 4 palavras, né? Carismata, diaconia, energemata e pneumáticos. Você precisa considerar todas essas palavras para entender o que são dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 já começa dizendo: irmãos, quanto aos dons espirituais, que são os pneumáticos,
não quero que vocês sejam ignorantes. Cada um de nós deve saber colocar-se sobre a orientação de Deus, a fim de experimentar melhor a manifestação da graça na sua vida e na vida da igreja. 1 Coríntios 12, 31 e 14, 1 diz assim: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, carisma, sejam o caminho do amor, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, pneumáticos. É isso. Seja como carisma, seja como pneumática, seja como energia, seja como serviço, você precisa buscar com zelo os melhores dons e colocar em prática esses dons para abençoar a igreja. Resumindo a nossa definição do que são dons espirituais. Os dons são certas capacitações especiais que habilitam os crentes para o serviço cristão. Presta atenção, porque não é para sua vaidade, não é para o seu orgulho, não é para mexer com a tua autoestima, é para abençoar o teu irmão, abençoar a igreja de Jesus. Os dons possuem uma eficácia, e para que ele alcance a sua eficácia, é necessário algumas compreensões nossas. O que faz com que um dom seja eficiente? Quando ele acontece no contexto da igreja para o propósito comum. É para isso que existe dom. Dom existe para a igreja. Dom existe, não existe para o mundo. Eu conheci uma professora que era uma excelente professora, mas ela não conseguia dar aula na escola bíblica dominical, porque para dar aula na escola dominical ela precisava do dom espiritual do ensino, mas ela tinha a habilidade profissional do ensino, que é completamente diferente do dom espiritual. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Preste atenção, gente, por favor. Não é para ajudar A ou B, é para ajudar a igreja, para abençoar o povo de Deus, para fazer a igreja ficar unida. Segundo, quando há atuação direta do Espírito Santo, distribuindo dons como quer, quando quer e para o que ele quer. Levei muito tempo para entender isso, porque eu queria determinados dons específicos. Eu queria conhecer alguns dons, mas eu entendi, através da minha vivência, de que os dons são concedidos pelo Espírito Santo dessas três formas: como quer, quando quer e para o que ele quer. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Eu tinha esse dom A, agora não tenho mais, porque ele não deu como uma propriedade sua, meu irmão. O dom é dele e ele vai colocar na sua vida quando ele quer, como quer e do jeito que ele quer, entendeu? É por isso que é dom espiritual, não é dom material, não é dom humano. E terceiro, quando há disposição de colocar a vida a serviço do outro. O crente precisa fazer isso. Isso é marca do cristão, ele servir, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. A segunda pergunta é: por que temos dons espirituais? Não seria melhor cada um usar o seu perfil, o seu potencial? Não é assim no mundo corporativo e as empresas dão certo e se enriquecem, crescem? Não, a igreja não é empresa, entendeu? Essa é a única razão para isso. Você não escolhe um pastor, um ministro, por causa do seu perfil. O que faz com que uma pessoa possa servir de forma eficaz
é a capacitação do Espírito Santo. Todo cristão sincero possui pelo menos um dom. Tá claro para você? Mas esses dons, eles estão sempre relacionados com a vida de comunhão na igreja. Está relacionado com o ministério que a igreja precisa exercer no mundo. Ele não está relacionado a propósitos burocráticos, a esquemas, a exercícios de liderança. Ele está relacionado com a maneira da igreja atuar no mundo. Se olhar direitinho a relação dos dons, elas estão todas vinculadas ao ministério da igreja no mundo, à missão da igreja no mundo. 1 Pedro 4,10 diz assim: cada um exerça o dom, o carisma, que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A gente precisa aprender isso. Existem muitas maneiras de você servir e de Deus usar a sua vida. Então é preciso que você aprenda a colocar-se à disposição do Senhor para que Ele use sua vida de múltiplas formas. O Senhor conhece todas as coisas e sabe daquilo que é mais útil e necessário para o seu corpo. Ele supre a igreja de crentes com uma quantidade grande de dons espirituais, uma grande diversidade de dons. E essa diversidade visa satisfazer a necessidade de crescimento e de expansão do reino de Deus no mundo, que é a realização da missão de Deus no mundo pela igreja. 3 razões principais para você aprender mais sobre dons, para você se aprofundar sobre isso. Primeiro, os dons servem para o aperfeiçoamento dos santos, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Efésios 4:12. Segundo, os dons servem para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo seja edificado. Terceiro, os dons servem para a glorificação do Senhor, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Isso diz Pedro, mas Jesus também disse algo nesse sentido, ao falar que o Espírito Santo iria glorificá-lo. João 16,14. Sinais e prodígios não significam dons espirituais. Se você é daquele grupo que acha que dons espirituais são efeitos pirotécnicos da manifestação do Espírito Santo, você está enganado. É bom a gente lembrar o texto do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo não sei quanto. Está lá. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito de Deus não precisa de sinais e prodígios para realizar o seu poder. Hoje eu escutei uma história tão interessante de uma criança falando sobre o amor. O que é o amor? E a criança define com poucas palavras. Jesus tinha poder para tirar os pregos da cruz com a sua própria mão. Ele poderia sair da cruz sozinho, mas ele não quis fazer isso, porque ele nos amou. É isso, gente. Deus não precisa fazer sinais para dizer que nos ama. Ele suportou a cruz até o fim e pode ter certeza, ele vai manifestar o seu poder na sua vida, na vida dos que você ama, de maneira gloriosa pelo seu Espírito. Então, a gente precisa ter discernimento a respeito da ação do Espírito Santo
no que diz respeito aos dons espirituais, como disse o apóstolo João. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não quero correr o risco de acusar quem quer que seja de ser falso profeta. Mas é preciso a gente ter discernimento para saber o que é exagero, o que está extrapolando aquilo que a Bíblia diz, aquilo que não condiz com a realidade do Espírito Santo, aquilo que engana, porque muitas vezes pode ser uma manipulação das nossas consciências. Terceira perguntinha importante da nossa aula de hoje: quais são os dons que a Bíblia apresenta? E aí que entra aquele estudo que eu falei, que fiz no livro Amostras da Graça, que eu reproduzo aqui. A Bíblia toda fala sobre dons especiais concedidos pelo Espírito Santo. Você vai encontrar isso no Velho e no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é onde esses textos são mais claros, são mais direcionados. Há uma lista variada desses textos. Você, por exemplo, tem Romanos 12, de 6 a 8, que fala da profecia, do ministério, do ensino, da exortação, do repartir, da presidência, da misericórdia e aí com bondade ou cuidado. 1 Coríntios 7:7, que é o dom do celibato, sim, é um dom. Não é para qualquer um, não. É um dom especial. Tem o dom, o texto de 1 Coríntios 12, 8 a 10, com as palavras de sabedoria, palavra de ciência, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação de línguas. É uma lista, é a lista, inclusive, muito citada em vários estudos teológicos. Temos também em 1 Coríntios 12, 28, que são os apóstolos, os profetas, os mestres, operação de milagres, cura, socorro, governo, variedades de línguas. Você tem em 1 Coríntios 13, de 1 a 3, falar em línguas, profecia, palavra de ciência, fé, pobreza voluntária e martírio. Tem Efésios 4:11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E, finalmente, tem 1 Pedro 4, de 9 a 11, hospitalidade, falar, ministério. Você reparou que tem umas palavras em itálico aqui na nossa apresentação e algumas palavras que não estão em itálico. Você dá uma olhadinha lá no finalzinho, tem um anexo, no finalzinho da apostila, tem um anexo onde eu faço uma lista desses termos. E cada uma dessas palavras está analisada ali. Eu gostaria que você desse uma olhada para você entender. É um trabalho exegético que eu fiz, encontrando a palavra em português, a palavra em grego e a explicação dela que está lá no texto. E o endereço, né, o endereço do texto bíblico, que é bom para você conhecer. Tá bom? Dá uma olhadinha, vai ser bom para você. Lembrando aí que essa lista não é uma lista completa e final. Existem muitos outros dons espirituais, muitos. Dons, inclusive, que são atualizados. Quem trabalha com redes sociais, quem trabalha com TI, também Deus pode usar pessoas nesta área, capacitar espiritualmente essas pessoas. Então, existe uma multiplicidade de possibilidades de ação do Espírito Santo na vida da igreja. Outra coisa importante que eu acho que vale a pena ressaltar: existe uma corrente tradicionalista que fala da cessação dos dons. Eu não creio nisso. Para mim, os dons continuam sendo úteis e válidos para a consumação do propósito de Deus. Ah, mas todos? Sim, todos os dons ainda continuam sendo úteis e válidos para a consumação dos propósitos de Deus. Ah, mas até o dom de línguas? Sim, por que não? Qual é o problema do dom de línguas?
É porque você não entende? É isso? Mas o dom de línguas é que precisa ser compreendido, não é cessado. Você precisa quebrantar o seu coração e deixar o Espírito Santo de Deus fazer a obra do dom de línguas como o Novo Testamento apresenta, naquelas circunstâncias em que o dom de línguas se manifestou. Então, é importante a gente entender isso. Deus pode usar o dom de línguas hoje? Claro que pode. Mas é o que está acontecendo em muitas igrejas? Não sei, eu não posso julgar. Mas que ele existe, existe. É fato. O Espírito Santo pode abençoar as pessoas com o dom de línguas, se for útil. Entendeu, meu irmão? É porque ele quer, quando ele quer e para que seja útil. Entenda isso, por favor. Quarta pergunta. Já que estamos falando de utilidade, quais são os dons mais úteis para esse tempo? Todos os dons são úteis? Bom, a gente já viu que sim, todos os dons são úteis. Agora, a gente precisa entender o que é utilidade. O que é que a igreja faz? O que é que ela precisa para realizar aquilo que ela faz, cumprir sua missão do mundo? Existem duas palavras que se referem às áreas de atuação da igreja. Toda a igreja, quando organiza o seu trabalho, quando pensa na sua atuação, sempre pensa nas atividades de proclamação e de comunhão. Isso é básico da igreja. A igreja existe basicamente para isso. Deus se faz presente no mundo através de igrejas que exercem com ousadia e intrepidez a sua responsabilidade de anunciar a Cristo, que é a proclamação, e que, ao mesmo tempo, enquanto proclama, se constitui em verdadeiras comunidades de companheirismo, ajuda mútua e solidariedade, que é a comunhão. Então, proclamação e comunhão são as duas faces da ação da igreja. E é de acordo com essas duas faces que os dons da igreja se enquadram. Eu tentei fazer aqui uma organização de quais são os dons que a igreja precisa para cada uma dessas atividades. Nós temos os dons de proclamação, ou os dons de palavra, que é a profecia, a exortação, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, apóstolos, evangelistas, dom de falar. Dá uma olhadinha na lista lá no final da apostila, por favor, para entender como que esses dons se enquadram na tarefa da proclamação. E existem os dons de comunhão ou serviço. E quais são esses dons? Dom de ministério, dom de ensino, dom de repartir, dom de liderança ou presidência, dom de misericórdia, dom de celibato, dom de cura, dom de pastores, dom de mestres, dom de hospitalidade, de martírio e de socorro. São dons espirituais importantes. Mas aí o que aconteceu? Eu verifiquei que essas duas áreas não abarcam todos os dons, porque tem dons aqui que não entendemos ainda onde é que ele se enquadra. Então vamos pensar numa terceira área de dons espirituais para os quais a igreja precisa estar aberta para a sua realização. Eu vou chamar aqui de dons de mistério ou dons de sinais, que é essa dimensão mística da realização do trabalho do Senhor. Que é isso que nós somos. Nós não somos só racionalidade. Deus move o seu povo para que a sua vontade se concretize. Então temos que falar do dom da fé, do dom da operação de milagres, do dom do discernimento de espíritos, do dom de falar em línguas, do dom de interpretação de línguas e o dom de mistério propriamente dito, né? São dons que estão aí. Alguns incluiriam também o dom de exorcismo,
Está lá, tem alguns dos dons também na relação. É dom de mistério. Como é que eu entendo isso? O que é um espírito maligno atormentando a vida de uma pessoa ou de uma comunidade? Como é que eu lido com isso? Eu tenho que fazer curso de treinamento para expulsar demônio? Onde você leu isso na Bíblia, meu irmão? Não existe dom. Eu já fiz isso muitas vezes. Vou seguir a frase A, vou fazer a frase mágica. Quem expulsa, quem repreende é você. Mas é o Espírito Santo através de você. Entenda isso. É você, ou Deus te capacita, ou não vai acontecer nada, meu irmão. Não é o teu poder, não é tua palavra, não é tua ousadia, é o Espírito Santo atuando em você. Tinha tantas histórias para contar sobre essa questão de exorcismo que eu acho que eu perderia um tempo enorme para a gente falar sobre isso. Então vamos em frente, né? Então o Espírito Santo capacita seus servos em qualquer tempo a fim de satisfazer as necessidades de edificação do seu povo, equipando-o para a proclamação e a comunhão. Então, mesmo os dons de mistério estão voltados para a proclamação e para a comunhão. Por fim, a última pergunta é como buscar os melhores dons. Já que a Bíblia diz que eu tenho que buscar os melhores dons, como é que eu faço isso? Bom, gente, buscar com zelo os melhores dons equivale a dizer que devemos buscar incessantemente a presença e orientação do Espírito Santo em nós, a fim de sermos instrumentos valiosos nas mãos do Senhor, em total submissão a Ele, recebendo o dom ou os dons que Ele distribui como quer. É assim que se busca. Você não busca um dom. Ah, eu quero o dom. Você não quer dom. Ele já te deu, já está dado. Você tem que buscar o Espírito Santo na sua vida. É isso sim. Há alguns aspectos da nossa vida que devem ser levados em consideração para a questão do uso dos dons espirituais. Porque pense comigo, o Espírito Santo não vai querer usar um vaso sujo, não é, meu irmão? Não vai querer usar um instrumento enferrujado, não vai usar uma ferramenta que não foi guardada limpa. Toma cuidado nisso aí, para você não se enganar e acabar usando de artifícios para dizer que é o Espírito Santo que está te usando, só para você parecer como bonzinho, como santo, como perfeito, como puro, melhor que todo mundo. E para o Espírito Santo isso não cola. Bom, vamos anotar aqui algumas dessas capacitações especiais, dessas condições, desses aspectos relacionados à vida cristã. Primeiro aspecto, ter uma vida equilibrada. Esse negócio de altos e baixos, de você ora está bem, ora está mal, ora está animado, ora está desanimado, ora está assim, cheio de planos, ora está para baixo. Para com isso, meu irmão. Bota a tua vida em ordem. Equilibra aí as coisas na tua vida. Coloca em dia os teus compromissos, a tua espiritualidade. É assim que você vai ser usado por Deus. Deus não quer um instrumento que ora está à disposição e ora não está. Então tenha uma vida equilibrada. Segundo, a prioridade como nova criatura em Cristo é ganhar almas para Cristo. Vamos perguntar aqui uma coisinha. Para que você está vivendo no mundo ainda? Se não for para abençoar a vida de alguém, você está no lugar errado. Porque se Deus prometeu um céu para você, olha, era melhor estar no céu, né, do que você ficar atrapalhando a vida dos outros. Se você está aqui, como diz o apóstolo Paulo, é para de alguma forma abençoar a vida de alguém. Esses dias fui visitar uma irmã de nossa igreja que está muito enferma no hospital e eu estava dizendo, ela dizia que estava assim, se sentindo muito cansada porque estava sofrendo muito com o tratamento. E eu disse para ela, irmã, se Deus está permitindo que a senhora esteja aqui
com saúde, mantendo a sua saúde, com esses recursos, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer usar a sua vida para abençoar a vida de alguém. E é isso, gente. Por que eu estou aqui? Seria melhor o Senhor me levar para o céu de uma vez? Se Ele tem um céu maravilhoso para mim, por que eu estou sofrendo aqui ainda? Se não for para abençoar a vida de alguém, eu estou perdendo tempo. Então, a minha prioridade é ganhar almas para Cristo, com o meu testemunho. Terceiro, o Senhor tem nos capacitado a vencer as ciladas do maligno. Você reparou isso na sua vida? Você não pode, às vezes, não notar, mas o diabo anda em derredor, diz a palavra de Deus, procurando a quem possa tragar. E ele está querendo tragar a sua vida. Eu não estou falando aqui nenhum mistério, não sou profeta, viu, meu irmão? Mas eu olho para você aqui da tela desse computador e diz: o diabo está querendo alcançar a sua vida. Como você sabe disso, pastor Irene? Porque está na Bíblia. O diabo anda em derredor, procurando enganar até os escolhidos. E ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso todo o tempo. Jesus disse isso para Pedro. Ele disse: olha, o diabo pediu para cirandar a sua vida. Ele quer rodar a baiana com você, o Pedro. Mas você vai resistir, porque eu vou te proteger. É isso, meu irmão. O Senhor, Ele está ajudando você a vencer as ciladas do diabo que você não conhece. Se você está aqui me ouvindo, é porque essa é uma das maneiras que o Senhor está abençoando sua vida. Quarto, procure servir ao Senhor da igreja com as suas habilidades naturais. Eu não tenho dom espiritual, então não vou trabalhar na igreja. Por que não? Se você sabe fazer alguma coisa, vai lá e trabalha. Faz alguma coisa. A igreja precisa de tudo. Eu me lembro de um irmãozinho que ele me procurou e disse: pastor, eu não sei o que eu posso ajudar a igreja, eu não sei fazer nada. Aí você faz o quê, meu irmão? Eu sou carpinteiro. Aí eu lembrei de uma série de cadeiras no departamento infantil que estavam quebradas. Aí disse: você vai me ajudar. Aí eu levei lá no sala do departamento infantil, mostrei várias cadeirinhas quebradas. Disse: olha, você pode consertar para mim? E ele ficou tão feliz, ele ficou tão agradecido, e era o que ele sabia fazer. E ele consertou todas as cadeiras de graça. O departamento infantil ganhou novas cadeiras, bem dizer novas, né? Todas arrumadinhas pela habilidade daquele irmão. O que você sabe fazer na sua profissão? Me lembro de uma vez no Seminário do Sul, recebeu a visita, Seminário Teológico, onde eu estudei, né? Recebeu a visita de duas irmãs norte-americanas que se aposentaram lá. Elas eram bibliotecárias. E disseram para a Junta de Missões Mundiais dos Estados Unidos: queremos ajudar um seminário a organizar a sua biblioteca. E elas vieram com recursos próprios para ficar durante alguns meses no nosso seminário para poder organizar a nossa biblioteca. Que lindo, né? O que você sabe fazer, meu irmão? A sua igreja precisa de você. Você sabe limpar, passar uma roupa, sabe cuidar de uma creche? Tanta coisa que a igreja precisa. Que são habilidades naturais que podem ser usadas para abençoar a vida da igreja. A Bíblia nos ensina que não adianta de nada possuir uma grande variedade de dons na vida, fazendo inclusive sinais e prodígios, sem permitir que o amor de Deus preencha nossas vidas. Quero contar uma historinha sobre os dons espirituais na igreja. Está no livro, eu não coloco aqui na apostila, mas vou contar para você. Para entender sobre dons espirituais, pense na seguinte situação. Tem uma
atividade de confraternização na igreja. Os irmãos estão no pátio da igreja, reunidos, e passa uma criança correndo, natural, né? E ela tropeça num ressalto do cimentado, do piso, e leva um tombo e vai pipoca para tudo quanto é lado. Aí, logo de imediato, vem uma irmã e diz para a criança: menina, olha para onde anda, você vai acabar se machucando. Essa irmã tem o dom da exortação. Já o outro irmão foi lá na criança, ajudou a que ela se levantasse e cuidou para que ver se ela tinha algum ferimento. É o irmão do dom do cuidado. Já um outro irmão foi logo colocando a mão do bolso e tirou um dinheirinho para dar à criança para que ela voltasse na cantina para comprar outra pipoca. É o irmão com o dom da oferta. Uma outra irmã, vendo aquilo tudo acontecer, falou: gente, nós precisamos levar esse assunto para a Assembleia da Igreja para a gente poder consertar esse piso o mais rápido possível para que ninguém mais tropece. É a irmã com o dom da liderança. É isso que é dom espiritual. É assim que funciona na igreja. E eu espero que você possa colocar em prática na sua vida. Todo o nosso serviço cristão e toda a nossa submissão a Deus devem ser resultado do nosso amor. Então, se é um dom que a gente precisa buscar, é o dom do amor. Esforcemo-nos para cultivar o amor entre nós. Bom, vou colocar aqui o nosso projeto concreto de vida, que é o último da nossa aula. O texto que eu escrevi diz assim: para que os dons espirituais se realizem na nossa vida e na vida da igreja, o Espírito Santo não tira a nossa razão, nem nos usa como autômatos. Cabe a cada um de nós o exercício do entendimento, do discernimento, da prudência e do bom senso. Você não fica desligado, como se fosse fora de si, quando Deus usa você para os dons espirituais. Ele usa você como você é. Deus não é um Deus de confusão e espera que possamos nos relacionar com Ele com o uso completo de nossas faculdades humanas. 1 Coríntios 14:40. Mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Aliás, vale a pena dar uma olhadinha em 1 Coríntios 14:40, que fala sobre o uso dos dons da profecia e os dons de línguas no culto cristão. É importante observar ali, tem várias coisas que nós precisamos aprender para colocar em prática. Bom, gente, chegamos ao final da nossa aula, do nosso curso, e agradeço a sua presença aqui. Eu sei que não consegui agradar a todos, a todas, né? Eu sei que é difícil, mas eu espero que, se você teve alguma dúvida, eu abro os meus canais para que você possa conversar comigo e a gente trocar ideias, informações. Quem sabe você tem alguma informação teológica, exegética, que pode nos ajudar a aprofundar o nosso conhecimento. A apostila está disponibilizada e ela pode ser atualizada, se você quiser, através do nosso diálogo, o nosso entendimento. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta lição. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar a nossa vida a serviço do Teu reino e possa, Deus, o Senhor nos usar como o Senhor quer, para aquilo que for útil no Teu tempo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje à noite teremos nossa reunião presencial na nossa igreja, é o primeiro domingo de fevereiro, e eu quero convidar você a estarmos juntos para celebrarmos a ceia do Senhor e também tomarmos parte dessa atividade
que é tão importante, que é a adoração e a confraternização, a comunhão. No próximo domingo, na nossa escola bíblica à distância, nós vamos começar uma nova série de estudos. Será sobre o Sermão do Monte, um dos temas mais relevantes, mais necessários e mais atuais para a igreja de hoje. Nós precisamos conhecer o Sermão do Monte a fundo. Já preguei diversas vezes sobre o Sermão do Monte. Você vai encontrar alguma playlist nessa linha de pensamento, mas eu vou pegar todo esse material que eu já estudei com a igreja e vou transformar numa apostila para que a gente possa ter um material de consulta sobre os princípios, o que Jesus ensinou naquele magistral sermão para os seus discípulos. Espero que você esteja conosco e nos acompanhe, vai ser uma bênção para todos nós. Então, logo mais à noite, nossa reunião presencial, nós compartilharemos a mensagem por aqui, será colocada no ar, e espero que você continue nos seguindo. Olha, gente, se inscreve no canal aí agora rapidinho, compartilhe essa aula com os seus amigos e curta essa transmissão. Até a próxima. Que Deus o abençoe. Que Deus a abençoe.